nossos vídeos sobre as funções econômicas no primeiro grau. Esse é o nosso de número 2, com questões comentadas para estudantes com dificuldade. O ideal é que você dê uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executar essas questões. Bom, vamos aqui então analisar a nossa primeira questão. Um grupo de artesãos dedicado à confecção de produtos de artesanato tem gasto fixo de R$6.000 e em material gasta 25 por unidade produzida. Cada unidade será vendida por R$175. Primeiro pedido do problema: qual a função custo total, é a nossa CX, e qual o custo referente a 50 unidades. E ele pede para você esboçar o gráfico dessa função custo. Bem, gente, trata-se de uma função simples, mas conforme nós já falamos, são para alunos que estão com dificuldade. Bom, vamos então aqui fazer o apanhado dos dados do problema. Ou seja, nós temos o custo fixo, conforme citado, é 6.000. Nós temos o custo, o material que é gasto por unidade produzida é R$25, é o nosso Czinho, detalhamos aí no vídeo anterior. O preço de venda, digamos, por unidade é R$175, é o nosso P minúsculo. Interessa o nosso problema, item A, a quantidade, a função custo, nosso CX, e qual o custo referente a 50 unidades. Bom, gente, então vamos fazer aqui o seguinte, vamos chamar primeiro a função, né? A função custo ela é dada pelo custo variável mais o custo fixo, ou então vice-versa, se você quiser. Vou trabalhar assim: custo variável é o nosso Czinho vezes a quantidade, quer dizer, é o custo variável, é o custo gasto por uma unidade de variável produzida, mais o custo fixo. No nosso caso, vamos substituir, para chegar à função custo, vamos substituir o nosso C por 25, vai ficando 25x, mais o custo fixo, é o nosso CF, 6.000. Ou seja, a função custo fica a depender de 25x mais 6.000. É o nosso primeiro pedido. Agora, senhores, para chegarmos ao custo referente a 50 unidades, ora, o que é que você faz? Você vai recorrer à função custo e o que vai fazer? Substituir o x por 50. Ou seja, ficamos com C de 50 é igual a 25 vezes 50 mais 6.000. Olha, gente, 25 vezes o 50, nós chegamos a 1.250, mais os 6.000. Daí, então, você pode dizer ou citar que o custo das 50 unidades, 1.250 mais 6.000, nós chegamos a 7.250. Então, senhores, aí uma forma, uma maneira de você resolver esse tipo de questão, ou seja, determinação da função custo e o cálculo de um pedido de uma quantidade referente, ou seja, no caso, 50 unidades. Trata-se de problemas que você encontra com a frequênciazinha bem razoável. Vamos ao nosso item B. O que é que ele pede? Você esboçar o gráfico dessa função custo. Olha, gente, na função custo, nós temos um ponto característico dela, que é o ponto interseção com o eixo do custo, que é justamente o coeficiente linear da função, que é esse termo independente. Ou seja, sempre o ponto 0 é custo fixo, no nosso caso 0,6.000, ele é ponto da função custo. Então, esse ponto é o ponto interseção, já que o x é nulo, ele é o ponto interseção com o eixo custo. E o outro você pode, por exemplo, atribuir a x um valor qualquer, uma quantidade qualquer, né? Nosso caso aqui, para o nosso exemplo, pegamos os 50. Mais uma vez, tomamos aqui, conforme fizemos há pouco, né? O 25x mais 6.000 é a função custo, se é o C 50, no lugar do x usamos o 50. Ficamos com 25 vezes 50 mais 6.000, que chegamos aos 7.250.
Aqui então, senhores, é o nosso segundo ponto. Se já temos dois pontos e trata-se de uma função de primeiro grau, que no caso é uma reta, mais precisamente nesse problema uma semi-reta, podemos chamar então o plano cartesiano. Sobre esse plano, localizar os dois pontos. Vamos começar por esse intercepto, 0,6.000. Ó, o eixo vertical é o eixo custo, o eixo horizontal, abscissas, né, é o eixo da quantidade. Nosso caso inicial, 0,6.000. Aqui está o nosso ponto. O segundo ponto, quando o x é 50, o nosso cx é o 7.250. Vamos representar este ponto para este par ordenado. Então, para chegarmos ao gráfico, é só interligar, puxando aqui de 6.000 para cima, porque não trabalhamos com quantidade negativa, por isso que você não tem sentido continuar esse segmento, essa reta, no segundo e bem como no terceiro quadrante, que chamaria o valor de x negativo. Bom, então, senhores, aqui uma maneira de você chegar a essa função, ao gráfico dessa função custo. Bom, vamos ao mesmo problema, um enunciado, né? Só que agora interessa ao problema a função receita, iniciando com o item C, a receita referente a 50 unidades, né? Então, vamos ver quanto apuramos, digamos, com essa receita. Vamos para isso, iniciar com o cálculo da função receita. Ora, nós vimos em vídeo passado que a função receita é dada pelo preço de venda, no nosso caso, nosso pezinho, vezes a quantidade. Ora, o nosso pezinho aqui é 175, então vai ficar quem a função receita? Só usar no lugar do P o 175, ficamos com a Rx igual 175 vezes x, ou então simplesmente 175x. Bom, senhores, aqui então o primeira parte, do item C. Então vamos à segunda parte desse item, a receita referente a 50 unidades. O que é que você faz? Idêntico ao anterior, só que agora devemos tomar a função receita e no lugar do x, nós vamos usar os 50. Ficamos com R50 igual a 175 vezes 50. E aí, então, senhores, podemos concluir que a receita de 50 unidades corresponde a 175 vezes os 50, chegamos a R$ 8.750. Bom, gente, então, aí uma maneira de você resolver ou determinar a função receita e bem como a receita referente a um determinado número de unidades, no nosso caso, a 50. Bom, mas vamos ao item D, que é pedido o gráfico dessa função. A função receita também possui um ponto característico, ou seja, se o coeficiente linear, termo independente é zero, o ponto origem, o 0, 0, ponto de interseção do eixo receita com o eixo x, é ponto dessa função. E o outro, podemos dizer, deixamos logo aqui, ó, o primeiro ponto, ó, se o x é 0, a receita vezes 0, ou R0, equivale a, que é 175 vezes 0, né? Que é a nossa função, né? E não 15 como está, 175, desculpa, igual a 0, né? 175 vezes 0 é 0. Então, é o ponto origem. E o outro, quando x for 50, né? Vimos há pouco, 175 vezes 50 é 8.750. Então, senhores, vamos trabalhar com o ponto origem e o outro ponto, 50, 8.750, para a construção do gráfico. Ponto origem, repetimos, é o intercepto, no caso do eixo da receita, pela quantidade. Aqui está o ponto 0, 0. E o outro é o 50, 8.750, ou seja, na condição de 50 unidades, nós temos a receita de 8.750, conforme vimos. Da mesma maneira que o anterior, iniciamos aqui da origem ascendente, né? Ou seja, na condição de uma função crescente, né? Seu coeficiente angular positivo. Bom, ficamos então a depender dessa estrutura gráfica. Também não tem sentido você ir abaixo,
porque nós não trabalhamos ou não nos interessa receita negativa e bem como não trabalhamos com quantidade negativa. Bom, gente, então aí uma maneira de você chegar ao gráfico da função receita de uma maneira bem prática e bem rápida, né? Função receita, que também tem outro erro, esboçar o gráfico da custa, é o próximo. Bom, vamos então à função lucro, né? A função lucro e o lucro referente a 50 unidades. Senhores, vamos então ao item E. Novamente, tomamos aqui os dados do problema, que nós já sabemos de cor. O LX, a função lucro. E o lucro referente a 50. Então, primeiro a função lucro. Como chegamos a lucro? Já conhecemos de vídeo passado que o lucro é dado pela diferença da receita, função receita, pela função custo. A nossa receita é o nosso Pzinho vezes X, preço de venda, vezes X. Aí cuidado que esse menos dentro comanda, digamos, a função custo. Então, a função custo, nosso Czinho minúsculo, né, que é a unidade variável, mais o CF. Nosso problema, ficamos a defender, repetimos, o L é o P vezes X, nosso caso é o 175X, menos a função custo. Ficamos a depender do 25 vezes X, tá? Mais os 6.000, que é o custo fixo. Senhores, eliminando esse par de parênteses, ficamos a depender de 175, parênteses antecedido de sinal negativo, trocamos os sinais do interior. Ou então fazemos menos vezes mais dá menos, mais uma vez, menos vezes mais dá menos. A lucro está a depender, operando esses dois termos semelhantes, 175 menos 25, x, ficamos com 150x menos 6.000, é a nossa função lucro. E para você determinar o lucro das 50 unidades, idêntico ao anterior, o que é que vamos fazer? Tomar a função lucro e no lugar do x dessa função, vamos usar o 50. Então, ficamos com L50 igual 150 vezes 50 menos os 6.000. Operando a multiplicação, ficamos a depender de 7.500, que é o 150 vezes 50, menos os 6.000. E aí, senhores, o lucro das 50 unidades, referente a elas, equivale a R$ 1.500. Então, senhores, aí é uma maneira de você chegar à função lucro e bem como um lucro referente a uma determinada quantia, né? Quantidade, no caso, a 50 unidades. Bom, vamos ao item E. O item A é esboçar o gráfico e fazer a análise econômica desse lucro. Bom, senhores, o nosso gráfico, ou seja, vamos ter que fazer o gráfico da função lucro. Para isso, precisamos de dois pontos. O primeiro ponto é tradicional, porque se o coeficiente angular, no caso, é menos 6.000, a nossa função vai ficar a depender, ó, do seu menos 6.000, que em outras palavras é o oposto do custo fixo. Esse ponto é um ponto da função lucro, né, que é o coeficiente linear da função. E outra maneira de você determinar outro ponto, você pode atribuir aqui um valor qualquer, mas uma outra maneira para você determinar o ponto intercepto dessa função, ou desta lei de função com o eixo x, você toma a lei da função e iguale a zero. Bom, vamos então fazer assim. Transferindo esse 6.000 para o segundo membro, ficamos com 150x igual a 6.000. Dividindo essa equação por 6.000, vamos ficar a depender, dividindo, desculpa, por 150, vamos isolar em outras palavras o x, né? Então você poderia trazer, ou pode trazer o 150 dividindo, ou seja, o x, que é justamente o x do nivelamento, 6.000 dividido por 150 vem ser 40. Então, senhores, o x do nivelamento, ou x intercepto, é 40. Para chegarmos então ao gráfico, podemos então chamar o plano cartesiano montado com o eixo x horizontal e o eixo
vertical é o nosso eixo do lucro. Bom, os dois pontos, coeficiente linear, que é o nosso 6.000, está lá embaixo, é o intercepto, é o ponto intercepto com o eixo X, e o 40 é o ponto abscissa intercepto com o eixo X. Ligando os dois pontos, né, ficamos a depender esta situação gráfica. Ou seja, é uma semirreta que nasce, digamos assim, no coeficiente linear, que é o 6.000, e avança passando por 40 e assim se vai. Ou seja, cruza então o quarto e o primeiro quadrante. Bem, senhores, vamos aqui à análise econômica. Para isso, precisamos chamar o gráfico. Ora, vimos no vídeo passado quando é que nós temos uma função considerada positiva, quando essa função apresenta gráfico acima do eixo X. Então, nesse nosso gráfico, ela será positiva para os valores maiores do que o 40, e por sua vez os que estão abaixo são aqueles que possuem margem, então no caso lucro negativo. Então vamos aqui chamar o seguinte: condição positiva são para os valores de x maiores do que 40, lucro positivo, x maior do que 40. Quando é que o lucro é negativo, em outras palavras, é prejuízo na variação do x de 0 a 40. O lucro negativo, em outras palavras, prejuízo. E quando é que ele nem, quando é, digamos, que essa fabricação nem dá lucro nem dá prejuízo? É quando o x é o próprio 40. É o ponto do equilíbrio, digamos, é o BIP. O nosso x aqui é 40, é quando a receita é igual ao custo, né? O lucro sendo 0, isso aqui acontece. Receita é igual a custo. No nosso probleminha é o 40. Bem, senhores, aqui então uma pequena análise sobre esse nosso problema. Mas vamos ao qual ponto de nivelamento. Até já conhecemos, mas façamos de conta que não se tenha feito nada ainda. Para isso, você tem que conhecer as duas funções, a Rx, a receita, e a função custo. Iguale as duas para matar o x. Ora, no caso, a receita nós já sabemos que é o Pzinho vezes x, e o Cx depende do custo por unidade variável, que é o 25, x, mais o custo fixo, que é o 6.000. Para chegarmos então ao x, repetimos, vamos igualar as duas leis de função. Então vai ficar 175x igual a 25x mais os 6.000. Equaçãozinha do primeiro grau, trazendo o 25 a primeiro membro, ele vem negativo, operando 175 menos os 25x, chegamos a 150x igual a 6.000. Bom, gente, para determinar o valor de x, vamos dividir a equação por 150, então trazer o 150 dividindo o segundo membro, chegamos então ao x do nivelamento, ao ponto do nivelamento chamado, que é o 40. Ora, para chegarmos então ao final do problema, ou seja, a condição gráfica, nós vamos então, necessariamente seria preciso você chamar dois pontos de cada, né? Nós já fizemos dois pontos quando o x é 0 na receita, né? O y também é 0, tá, ainda continua o errozinho aqui. E quando o x é o do nivelamento 40, olha só, a receita é 7.000, certo? Que fica a depender de quem? De 175 vezes 40. São os dois pontos da receita. Vamos chamar dois pontos do custo. De cara nós temos um ponto do custo, é o 0,6.000, coeficiente linear, intercepto com o eixo custo. E o outro podemos dizer que vem ser quem? O caso do ponto 0, 0. E aqui chegamos a construir o 47.000, que aqui nós chegamos um pouco atrasado. Ou seja, nós temos aqui a função custo e a função receita. A função custo, ela parte da origem. Vamos aqui completar a tabela, né? Para detalhar um pouquinho, que saiu um pouco atrasado. Mas temos aqui, ó, condição da construção da função receita. A função receita, ela parte sempre, ou passa sempre, ou tem por sempre a origem, como um dos pontos.
E tomamos aqui o 47.000, que está para a função receita, né? Que no caso aqui é a nossa azulzinha. Para a nossa função custo, nós temos o intercepto 6.000 e o ponto do nivelamento, que é o 40. No caso, possuindo como imagem, que fica 25 vezes o 40, que dá o 6.000. Aliás, dá 1.000 e 1.000 mais 6.000 é 7.000. Imagem do 40 em relação à função custo também é 7.000. Então, senhores, esse é um gráfico que, digamos assim, representa o gráfico do ponto de nivelamento. Ok? Tratando-se então da função receita e da função custo em primeiro grau. Bom, no mais deixamos essas questões aqui, 4 questões aí com alguns itens para os senhores. O ideal é que você tente executá-las para reforçar aí o seu aprendizado. E no mais, gente, um pequeno turismo aqui na nossa região, a entrada da nossa cidade, no Cascavel, Ceará, onde suas belíssimas praias aqui com a jangada de pesca artesanal, né? E a nosso mapeamento em termos de estado do Ceará, a nossa cidade de Cascavel encontra-se em média 57 quilômetros da capital Fortaleza pelo litoral leste. Mas, gente, bons estudos, valeu, até a próxima.